Rapaziada, vocês acreditam em coincidência? Vocês acreditam? Enfim, às vezes elas podem até acontecer, mas no jornalismo, principalmente no de Minas, quando o papo é futebol, meu povo, tem nada de coincidência não. Bora para mais um vídeo. Esse aqui é um absurdo, tá? Vem comigo. Essa é a capanação de mais um vídeo, de mais um conteúdo. Bora falar de um mau caratismo, tá? Do jornal / o portal O Tempo, que eu considero sem precedentes, mas enfim, vai da avaliação de cada um. Meu papo aqui é combater esse tipo de coisa. Fazia tempo que não tinha conteúdo desses aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Está tendo hoje, está tendo dessa vez. E sempre que houver narrativas para tentar colocar o Cruzeiro, né, quando não merece, de uma maneira com um olhar irresponsável, com um olhar de mau caratismo, com um olhar negativo, e repito, e o Cruzeiro não merecer, eu vou estar aqui para tentar combater isso daí, porque tem níveis, tá, de conteúdo sobre isso, e esse aqui talvez seja um dos mais pesados desde que eu cubro o Cruzeiro, tá? Estão tentando ligar o Cruzeiro ao maior escândalo bancário que esse país já teve. E se tem Clube Minas ligado a isso, vocês sabem muito bem que não é o Cruzeiro. Já deixa o like nesse vídeo, esse conteúdo merece demais o seu like. Deixa o joinha, a meta de 500 likes. Já batemos, tá, a meta do vídeo anterior, meu muito obrigado a cada um de vocês. Já hypa esse vídeo, seu hype faz com que esse conteúdo chegue a outros cruzeirenses, a outros torcedores. E precisamos, tá, porque essa notícia que vocês vão acompanhar agora, ela já está se espalhando de uma maneira totalmente corrompida. E é exatamente no meu modo de olhar essa matéria, é claramente a ideia de quem a escreveu. Então é muito importante a gente combater isso com esse conteúdo. Beleza? Já comenta, se inscreva, compartilha esse conteúdo e bora pra matéria. É o seguinte, rapaziada, vocês estão ligados o que aconteceu, a bomba que estourou aí nesses últimos meses ligado ao Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sócio, CEO, enfim. O Vorcaro está até preso, né, se eu não estou enganado. E aí, rapaziada, com essa bomba, outras tantas estão estourando. CPI pra lá, CPMI pra outro lado, cada hora vem uma coisa. O Vorcaro, ele é simplesmente dono de uma fatia gorda do Clube Atlético Mineiro. Até tiraram lá ele de uma mesa diretiva lá que comanda algumas ordens do Atlético Mineiro do dia a dia, mas pouco importa. A empresa, o CNPJ que ele abriu para comprar o Atlético tá lá ainda. Então, um cara assim, mais de quase um quarto da SAF do Clube Atlético Mineiro é desse cara aí. Um dos caras mais sem vergonhas, tá? Escancarado, né? Comprovado, né? Falcatruas. Um dos caras mais sem vergonhas que esse país já teve. E olha que o Brasil, ele coleciona tais pessoas, tá? E olha só, né, rapaziada? O que aconteceu manchou muito a imagenzinha do Clube Atlético Mineiro. E estão tentando ligar de alguma forma o Banco Master ao Cruzeiro. E conseguiram, tá? Conseguiram ligar o Cruzeiro ao Banco Master. Só que com um mau caratismo tão grande, e eu preciso falar sobre isso pra gente combater. Viu essa postagem, de repente, em algum grupo do Cruzeiro? Combata. Ó, vou só mostrar pra vocês. Eu não tô brincando, ó. Eu tô aqui no meu celular. Isso aqui é um grupo de rivalidade, Cruzeiro versus Atlético. É um grupo que tem 325 pessoas. Olha só o que colocaram aqui, ó. A matéria que vocês estão vendo na tela, ó. Cruzeiro recebeu... aqui tá diferente, mas o Cruzeiro recebeu... Aqui fala, Banco Master repassou 587 mil em rendimentos ao Cruzeiro 25. Entenda. É o que o cara compartilhou. E é um dos grupos que já está compartilhando essa bizarrice aqui. Bora explicar que repasse é esse e falar a diferença básica pro valor que o Cruzeiro recebeu
do Banco Master para o valor que o Atlético recebeu do Daniel Alvorcaro, dono do Banco Master. Bora pra matéria aqui, porque isso aqui, olha o título disso aqui. Cruzeiro recebeu 578 mil rendimentos do Banco Master. Banco de Vorcaro, sócio da SAF do Atlético. O que você entende com isso aqui, rapaziada? Me fala. Rendimentos do Master? Do Banco Master? Como assim? O Cruzeiro recebeu grana do Banco Master? Que história é essa? A história, eles vão explicar só no texto. Mas que o título, ele é um título assim, né? Daqueles que você olha e fala, meu Deus do céu, pra que fazer esse nível de jornalismo? Você olha. Cruzeiro diz que não recebeu investimento do Banco Master, mas rendimento de aplicações. Diferentemente do seu grande rival, que tem Vorcaro como um dos donos. Bora pra matéria, rapaziada. Acho que já tá dando pra entender, né? Qual é a diferença de uma coisa pra outra. Os dois grandes times de Minas Gerais receberam de formas diferentes dinheiro provenientes do Banco Master de Daniel Vorcaro. Ele é um dos sócios da Sociedade Anônima do Futebol do Atlético desde 23. Agora, por meio de documentos vazados da CPI do crime organizado, sabe-se que a instituição bancária do protagonista do maior escândalo financeiro do país repassou 587 mil reais à SAF do Cruzeiro. A informação foi revelada nesta quinta pelo portal Metrópolis. O envio aparece entre as mais de 2,8 mil pessoas físicas e jurídicas que tiveram transações com o Master em 2025. Os dados foram enviados pela Receita Federal à CPI do crime organizado no Senado e obtidos pelo site. Bora lá! O que significa esses valores? O documento não traz detalhes sobre a motivação do pagamento ao Cruzeiro. Mentira! Essa abertura de parágrafo que é mentirosa, porque desmente a própria matéria, fala que não traz detalhes sobre o motivo do pagamento. Mas o próprio subtítulo da matéria já explica por que esse pagamento aconteceu. Em nota, o Clube Mineiro disse que não houve nenhum investimento no Banco Master do Cruzeiro SAF, diferente do que ocorreu do outro lado da lagoa. O pagamento decorre de... Olha aqui o motivo, ô cara pálida. Como é que você fala do parágrafo anterior que não teve motivo e agora explica o motivo? O pagamento decorre de rendimentos financeiros, ou seja, o Cruzeiro foi lá, colocou um valor no Banco Master que foi referente ao motivo que eu já vou ler para vocês, e esse valor inclusive gerou rendimentos. É como se você pegasse o seu valor e colocasse numa aplicação para ele render, mas esse valor que estaria para render, ele já teria um motivo específico. Você foi lá e escolheu um banco para que isso acontecesse. Nesse caso, escolher um Banco Master antes da merda toda acontecer. Então, continuando, o pagamento decorre de rendimentos financeiros líquidos, aqui fala, né, o valor total, em razão da fixação de domicílio bancário, prevista em contrato de cessão fiduciária de recebíveis, firmado entre Cruzeiro e um fundo multimercado de crédito privado, o qual indicava o Banco Master como administrador do recurso, que é o que eu expliquei. Eles aplicaram esse valor no Banco Master para um motivo que iria acontecer, né, com esse valor posterior. Poderia ter aplicado em qualquer outro banco, digital ou banco físico, pouco importa. Não, é como se você pegasse seu valor, você foi lá, tinha uma conta no Banco Master, tinha lá 5 mil reais. Você aplicou o valor lá, ficou rendendo, ou colocou realmente numa aplicação específica, enfim. Isso não te torna, não torna os seus 5 mil reais ilegais ou oriundos do crime organizado. Você está aplicando e teve rendimento em cima disso. Ao contrário do outro lado da lagoa, que recebeu o dinheiro deste fundo que está cada vez mais comprovado ligado ao crime organizado. Aqui fala, né, continuando, o referido contrato de cessão fiduciária teve como objetivo a garantia de liquidação de notas comerciais emitidas pelo Cruzeiro SAF, liquidadas na data do seu vencimento, e isso aconteceu no dia 8 de abril de 25. E aqui a matéria continua falando, né,
agora sobre a questão da ligação do Vorcaro com a SAF do Atlético, que ele adquiriu uma porcentagem em 23, depois uma outra porcentagem em 24, e aqui fala que ele teve o nome aprovado no Conselho Deliberativo das Frangas, como um conselheiro benemérito da instituição, enfim. Aí é que agora eles focam mais na ligação do Vorcaro com o Atlético e depois nessa bomba que estourou ligado ao banco do Daniel Vorcaro. Ou seja, dançou, sambou pra falar sobre algo normalíssimo, sobre algo lícito, não é ilícito, é lícito, como pra trazer algo que, cara, aconteceu com o Cruzeiro, pode ter acontecido com outros clubes, mas não tem nada próximo do que aconteceu com o Clube Atlético Mineiro. Então, assim, aqui claramente, rapaziada, vamos ser sinceros, é uma tentativa de ligar o Banco Master ao Cruzeiro, conseguiram, mas mudar o motivo, para termos uma narrativa em Belo Horizonte de que, assim como o outro lado da lagoa tem as mãos sujas de sangue, em boa parte da SAF, o Cruzeiro também teria ali uma partezinha. Entendeu? Ou você é inocente? Não é inocente, você tá ligado? A malícia, ela acontece. E a malícia está nessa matéria. Cruzeiro recebeu 500 e tarará em rendimentos do Master. Banco de Vorcário, sócio da SAF do Atlético. Você já quer... Você une tudo aqui. O nome do cara, o banco que teve a fraude toda, a ligação dele com o Atlético, e aí você coloca o Cruzeiro no meio e rendimento. Num título você consegue colocar um monte de coisa que não significa nada. Ou pelo menos não é a mesma coisa. Ó, malícia, rapaziada, malícia. Aqui a gente desmitifica, nem sei se falei certo, mas a gente tá aqui pra destruir narrativas errôneas perante ao Cruzeiro. Bati muito em coisas que aconteceram administrativamente no clube, no Cruzeiro Esporte Clube. Se precisar bater, a gente vai bater. Inclusive, eu tô ligado, tá? Até o final desse mês, o Cruzeiro é obrigado a soltar o balancete das suas finanças de 2025. Eu quero ver como é que vai estar a dívida do clube, que de 24 para 25 aumentou, ao contrário de 23 para 24. Eu tô muito curioso para ver esse balanço, muito curioso. E se precisar bater, eu vou bater, porque a gente quer um time competitivo, mas as dívidas têm que serem pagas. A gente sabe que tá sendo paga, só que a dívida global do Cruzeiro tem que diminuir também. Então, assim, se precisar bater, a gente vai bater. Agora, isso aqui é mau caratismo. Isso aqui não é passivo pra mim vir aqui e querer bater no Cruzeiro. Mas muita gente vai querer fazer isso. Muita gente vai trazer essa narrativa. Com título de matéria como essa, e num país onde praticamente nem todo mundo lê o texto, lê só o título e o subtítulo. Você acha que não vai acontecer? Mas ó, compartilha esse vídeo, é importante. Deixa o like também, a qualquer momento voltamos com mais conteúdos, viu? Tamo junto.